Boa tarde a todos e todas. Meu nome é Bruno Pereira, eu sou docente lá no Instituto Federal de Minas Gerais, Campus Betim. Para mim é uma alegria muito grande estar aqui neste Congresso Movimentos Docentes 2021. A minha apresentação é sobre a construção de protótipos como estratégia de ensino na disciplina de Laboratório de Física 2. A autoria é minha e do professor Leonardo Marques Soares. Essa intervenção na disciplina de Laboratório de Física 2, a ideia é de aplicar uma metodologia de aprendizagem ativa por parte dos discentes, uma proposta de aprendizagem baseada em projetos. O contexto da intervenção é justamente ao longo de 2 semestres, com turmas de Laboratório de Física 2, cujo conteúdo previsto na ementa é o de eletromagnetismo. Nós vínhamos de uma realidade com uma grande evasão e reprovação dos estudantes com o uso das práticas tradicionais de laboratório para o ensino do eletromagnetismo, que eram usando roteiros estruturados e com práticas já previamente articuladas. Entendemos que havia uma necessidade de ampliar o envolvimento discente na construção do conhecimento acerca das leis, fenômenos e teorias do eletromagnetismo. Nós fizemos essa intervenção com a aplicação de uma proposta de construção de protótipo. Foi realizada ao longo de 2 semestres e nós avaliamos o resultado disso para essas 8 turmas nas quais nós fizemos a intervenção. Na sua obra Pedagogia do Oprimido, Freire defende que os problemas que os estudantes devem enfrentar devem fazer sentido para ele, devem ser relevantes. Então, a solução destes problemas devem ser relevantes. Prince propõe a aprendizagem ativa como forma de ampliar o envolvimento dos estudantes no processo de aprendizagem, e nós defendemos também que a argumentação, quer dizer, a discussão entre os discentes, e não somente desses com o professor, são parte fundamental na construção dos sentidos do fazer científico aí para os futuros engenheiros, com a estruturação de grupos de trabalho de longa duração, e esses grupos se mantinham ao longo de todo o semestre para a construção de protótipo. Estes grupos eram heterogêneos em sua constituição. Aos grupos foram apresentados artigos revisados, de tal maneira que os autores desses artigos propuseram ou realizaram a construção de vários protótipos, cuja explicação era baseada justamente na área do eletromagnetismo. Os grupos também tiveram autonomia para buscar outros protótipos. Tiveram 2 meses para planejar a construção e executar a construção dos seus protótipos. Além desse trabalho fora do ambiente escolar regular, eles também tiveram 3 encontros de 1h40 dentro do cronograma da disciplina de Laboratório de Física para efetivar a construção desse material. Nós tivemos 3 momentos avaliativos: a apresentação desse protótipo funcional aos colegas. Nós tivemos um momento em que eles apresentaram estes protótipos na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia de 2019, lá no Campus Betim. E, por fim, a produção de um relatório final sobre a construção na forma de um artigo científico. Um exemplo de protótipo foi um galvanômetro de corrente contínua. Um galvanômetro é um equipamento que, ao ser percorrido por corrente elétrica, cria um campo magnético. Um outro equipamento construído foi uma bancada didática para o estudo de transformadores, que associa vários transformadores que podem ser ligados de maneira a acender lâmpadas que têm diferentes potências elétricas. Um terceiro protótipo construído foi um gaussímetro. O gaussímetro é um equipamento para medição de campo magnético, para determinar módulo, direção e sentido do vetor campo magnético numa dada região do espaço. O último protótipo que eu vou apresentar para vocês é justamente a construção de um pistão eletromagnético, em que você tem a variação do campo da corrente elétrica no enrolamento, provocando o movimento de hastes que são presas aí a um ímã. Então, os grupos apresentaram, esses são alguns dos protótipos construídos das imagens que eu trouxe aí para vocês. A construção desses protótipos levou a um engajamento muito maior dos grupos. Alguns aspectos pertinentes também que nós podemos perceber dessa prática foi o estímulo, à leitura eficaz dos artigos revisados por pares, a própria produção
no final de um relato na forma de um artigo científico, oportunizou para esses estudantes um momento de participação numa situação de comunicação científica, que é algo que a disciplina, nos moldes tradicionais, não promove, né? Os estudantes realizam atividades práticas, elas continuam sendo importantes, na nossa opinião, tanto que os estudantes continuam realizando algumas atividades práticas, né? Eles realizaram as atividades de experimento com o roteiro, então isso foi uma intervenção realizada dentro da disciplina. Finalmente, a ideia, né, ficou para nós, é a percepção de que o conhecimento comportamental e atitudinal que a gente quer construir com os nossos estudantes, elas são muito mais fortemente construídas na interação cognitiva e social entre eles do que efetivamente na interação do professor com esses estudantes. Muito obrigado, agradeço demais a todos aí que tiveram a oportunidade de me ouvir. Por favor, perguntem, mandem dúvidas, eu estou à disposição de vocês.